Bom, gente, então estamos felizes de estarmos reunidos aqui, a galera toda, tá bem cheio aqui hoje. Que bom nos revermos, né? Nos encontrarmos. E a gente vai continuar falando sobre graça, mas evoluindo aqui sobre um assunto bastante legal que eu acredito que vai trazer benefício para todos nós, né? Então, eu vou conceituar graça, bênção e favor. São três coisas que elas se complementam, mas são diferentes, né? Sobre graça, a gente já tem falado, né? Nós estamos no nosso estudo número 6 de graça, que é este de hoje. Mas então, vou conceituar a graça, né? A graça, ela é o nosso portal de entrada. É a maneira que Deus tem para nos introduzir à sua presença. Através da graça, a gente consegue passar aquele véu, como diz, né, a palavra de Deus, e acessar a presença de Deus. Ele providenciou isso. Foi o plano dele, a maneira dele. Então não é algo que partiu do ser humano, do homem, da mulher, mas partiu de Deus. Então, quando ele facultou a nós a fé, de tal maneira que o que nós, né, o querer e o efetuar, como diz a Bíblia, parte do coração dele a abertura para que a gente encontre a Deus. E isso tem tantas consequências. Por quê? Porque não é só o crer que já é alguma coisa que toca o coração de Deus. Diz a palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele faz coisas boas para aqueles que o procuram. Mas é mais do que isso. As pessoas que aceitam, que recebem, que se introduzem no plano de Deus, elas acabam usufruindo da presença de Deus. E a presença de Deus, ela não é imperceptível, ela é perceptível. Se Deus vive em você, algo acontece. Vai havendo uma transformação. Não importa se você crê muito, crê pouco, né? Se a sua fé é super, não é. O que importa é que onde Deus está, as coisas acontecem. Né? Onde a luz está, nós acendemos aqui, as trevas somem. Não tem jeito, não existe comunhão entre luz e trevas. Se Jesus está presente, com certeza algo vai acontecer na nossa vida. E esse impacto é, vamos dizer, um dos benefícios de nós termos aceitado a graça de Deus. Porque a graça está manifestada a todos, diz lá Tito 2,10. Para todos. Mas há pessoas que, como nós, querem a graça. E falam, não, eu entendo, eu quero. Então eu quero fazer parte disso, né? Um presente que Deus me deu que eu aceito, eu posso não aceitar. Ele está dado, mas eu posso não aceitar. Eu posso achar que é muito, tipo, só isso, porque eu não entendi a grandeza. Ou eu posso entender falando, eu não preciso fazer nada? Não precisa fazer nada, porque Jesus já fez. Ele pagou o preço, né? A cruz não é algo tipo símbolo. Jesus morreu lá, doeu pra caramba. E lá na cruz, ele recebeu os pecados da humanidade. Ele não tinha nenhum. Imagina você, se você fosse uma pessoa que se cuidasse, né? E você não quer saber de pecado nenhum. De repente você recebe os pecados da humanidade nas suas costas. Do ladrão, do bandido, da pessoa ruim. Ao longo dos séculos, você imagina a carga. Jesus suou gotas de sangue. Ele não suou gotas de sangue porque ele tinha medo da morte. Ele falou, eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tornar a tomá-la. Não é isto que pegou quando ele suou gotas de sangue, porque ele sabia que ia levar sobre si algo que não era dele. Então é forte isso, muito forte, espiritualmente falando, não é? A gente estava falando, né? Silvia estava contando como é lá na Cracolândia, né? O que a gente vê? Não é só a questão das pessoas, ou do cheiro, ou do ambiente, ou da sujeira. É a questão espiritual que está naquele lugar. Né? Existe um peso ali. Por quê? Porque ali a miséria reina, as cadeias estão colocadas nas pessoas. E você vai lá espontaneamente para, de alguma maneira, tirar aquelas pessoas de dentro daquelas cadeias. Por isso que tem muita luta. Eu fui para o Piauí agora. Chegando lá, a Sidoca já pegou isso comigo lá. A gente chegou uma vez lá, acabou a luz naquela cidade por 2 dias e meio, né, Sidoca?
E quando nós estávamos... Como dizem, foi uma batalha espiritual. Foi uma batalha espiritual. Porque no segundo dia e meio, quando a gente estava orando pelos casais, e os casais eles estavam se perdoando, os maridos, e o nordestino ele é caba-macho, né? Ele pegar, não volta. E a maneira como nós apresentamos fez com que eles se reconciliassem. Naquele momento voltou a luz. Como é que pode, né? Coincidência? Pode ser que não. Dessa vez a gente chegou lá numa segunda-feira sem luz também na cidade inteira. Fomos dormir numa pensãozinha, lá num hotelzinho, o cara tinha um gerador que apagava, e eu só sentindo ali a questão, falando, não, isso aqui é espiritual. Porque tem coisa boa para acontecer. Pode ser que também essa batalha que a gente está tendo as pessoas na reunião, pode ser porque já teve... Não é que pode, é. Eu afirmo para você. Agora que eu entendi. É espiritual. A dificuldade, os corações serem abertos. Tanto que você falou que quando a pessoa vai, de repente ela fala, agradece, fala que maravilha. Mas aquele peso não é fácil, gente. Nós estamos... Jesus falou uma palavra para Pedro. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele falou isso, certo? O que são as portas do inferno? Você vai lá e tira pessoas de lá de dentro, daquele inferno. E ele está falando, as portas não prevalecerão. Ou seja, você, meu filhinho, minha filhinha, você vai conseguir fazer isso. Eu estarei com você lá. Mas não deixa de ser porta do inferno. Então, existe um peso, sim. Quando eu comecei a fazer o trabalho lá no Piauí, nós começamos com 20 e poucas criancinhas. Trabalhozinho pequenininho, começamos ali na zona rural. Dessa vez, nós estamos atendendo 1.331 crianças de uma cidade que tem 6.000 pessoas morando na zona urbana. Quase a cidade inteira. O total das famílias atingidas, das pessoas, 5.000, eu tenho a plaquinha, eles renovam toda semana. Você imagina o impacto que isso está gerando no coração daquelas crianças, dos voluntários, dos professores, a mudança, né, que eles chamam, né, usa-se um termo teológico chamado metanoia, a mudança, o mindset do negócio, porque aquelas crianças elas vão crescer num novo ambiente e elas vão mudar, elas vão transformar aquela cidade que está acabada, porque, né, o poder público, as pessoas, está destruído. Então ver isto, eu fui lá porque nós estamos no trabalho, mas eu vi isso e foi muito, muito, muito bom. Eu sou suspeito porque eu amo aquele lugar, amo aquele povo. Depois nós fomos no campo, naquele lugar quilombola, que chama-se baio. E o baio é tão ruim que as pessoas falavam assim, mas tu é doido e tu é do baio? Era assim, a frase que usava. As crianças tinham vergonha de usar o uniformezinho, que eles chamam de farda, escrito baio aqui. Tinham 6 bares em 300 metros, casa de pau a pique. Nós furamos um poço, reformamos a escola, estou encurtando a história. Cheguei lá, hoje só no EJA, que é Educação para Adultos, tem 67 matriculados querendo aprender. Transformação. As casas todas de alvenaria, um jardim em volta de comida para eles. As mulheres, quando eu tenho eu fiquei bobo de ver as mulheres pedindo lá pra gente. Tem filme, tem foto, tem tudo. Depois eu mando para você. Coisa mais linda, transformação. Aquela escola que tinha 2 professores, uma tomadora de conta lá e uma merendeira, hoje está lotado. Tem diretor, coordenador, professor, fila de professores para ir dar aula lá no bairro. Aquele bairro. Quando Jesus fala sobre a Galileia, tem um texto lá em Isaías, ele fala assim, aquela região, ele fala, entenebrecida, né? Foi valorizada. Deus é capaz de restaurar uma Cracolândia. Ele é capaz de botar a mão e transformar aquilo lá no lugar mais nobre de São Paulo, como deveria ser, aliás, o nosso centro de São Paulo, não é? Então, Deus é isso. Ele pega, ele transforma. Mas tudo começa com a graça, gente. Se a gente quiser acessar estas coisas, nós precisamos aceitar isso que Deus deu pra gente. A gente aceitando, a gente entra por esse portal e temos acesso ao pacote que vem. Eu já falei isso da outra vez, não é? Esse ticket de entrada, esse salvo-conduto, né? Esse portal ao plano da salvação. Nossa salvação está ligada a isso, não é mérito nosso. Mas como eu estou dizendo,
Isso tudo é acionado pela fé, legal. Mas e depois? Quando eu era garoto, eu frequentava uma igreja aqui e os irmãos falavam muito da salvação de Cristo. E eu gostava demais. Só que depois da 20ª vez ouvindo a mesma coisa, eu ficava pensando, sim, mas e agora? Tá, eu já recebi, já, né, a graça, né? E agora? So what, como dizem, né? Podemos, né? E eu ficava pensando o que tem além disso tudo. E a graça, hoje eu estudo sobre isso, ela dá, por exemplo, um entendimento da palavra. Quantos de vocês ou diziam ou conhecem pessoas que falam, eu não entendia nada na Bíblia, agora eu consigo entender. Tudo bem, às vezes tem pessoas mais experientes para explicar. Ok, é para isso mesmo, não é? Mas não entendia nada. De repente, Deus descortina, abre uma cortininha e a gente começa a ter entendimento das coisas espirituais que a gente não tinha. Quanto vale isso, meu amigo? Isso está embutido na graça. É um acesso a coisas espirituais que a gente não tinha. A gente nasceu de novo, não é? A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, luz para os meus próximos passos. Eu quero dar um passo, eu me lembro da palavra e falo, rapaz, é por aqui, é por ali. Então eu vou ler muito para entender muito, para conhecer bastante, para eu não errar. Então eu estou, na verdade, investindo em mim mesmo, quando eu aceito a graça. A graça me dá acesso à sabedoria. Tem 7 capítulos em Provérbios falando sobre a sabedoria de Deus. 7. Os primeiros 7. Falando que ela é mais rica, mais valiosa do que o ouro, do que as pedras preciosas. Pega um negócio caro, pega um tesouro. A sabedoria vale mais. Por quê? Porque pela sabedoria você pode ter ouro, pedras preciosas também. Mas você pode saber se comportar, se relacionar. A sabedoria ela pode te abrir caminhos que você não tinha até aquele momento. Por mais sábio que você se ache no mundo natural. Mas existe uma sabedoria espiritual, não é? Falar com Cristo, quanto custa conversar com Jesus? Se você pega o Deus Criador do Universo e você tem um papo com o cara, quando você quiser, isso é graça. A graça abriu essa porta para você e para mim. Eu posso falar com Jesus. Ele falou, você pode me invocar a qualquer momento. Eis que estou com vocês, estou convosco. Paz, diz a Bíblia que a paz de Deus excede o entendimento. Vai nos lugares mais chiques de São Paulo e veja o quanto as pessoas que estão aí desesperadas estão pagando para ter um pingo de paz. Quanto elas pagariam? Quanto da fortuna dariam? Não só em São Paulo, mas no mundo inteiro. Né? A gente vê os artistas, tal. Depois ele suicidou, morreu, história dramática, trágica. Por quê? Porque não preenche. Aquela paz que Jesus dá, só Jesus dá. E ela satisfaz, ela preenche. Quanto custa isso? A graça abre tudo, esse pacotão pra gente. Demais, não é? Jesus contou a parábola de um cara que ele era garimpador de coisas legais. E ele achou uma pérola, diz a Bíblia, de grande preço. Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquela pérola. Então, quando nós descobrimos o tesouro que é Cristo, que inclusive no livro de Colossenses capítulo 2, versículo 3, diz assim, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência ou do conhecimento. Em Cristo. Se você tem a Cristo morando em você, você tem isso. O quanto você explora isso todo dia na sua vida? Você tem esse direito. Jesus facultou isso pela graça. Você pode bater o papo que você quiser com Jesus, contar todas as suas mágoas, só não enrola Jesus ou não tenta mentir, porque não dá, né? Ele tem um raio-x ali que conhece a nossa alma. Mas se você quiser gastar tempo conversando com ele, ele vai te ouvir. E ele vai gostar muito. Esse é o caminho dele, não é? E mais, a Bíblia fala que é graça sobre graça. Então, o negócio não acaba. Não é que a gente olhou, ixi, acabou a graça. Rapaz, e agora? Como é que a gente vai fazer, né? Já teve acesso a isso. A gente vai conhecendo cada vez mais coisas que Deus proporciona com esta graça que já nos gerou uma salvação. Isso é graça. Alguma dúvida, gente? Beleza. Vamos falar de bênçãos.
Bênçãos são frutos da graça, são consequências da graça, certo? Que foram facultadas por causa do acesso que nós temos à presença do Pai, ao seu conselho, à sua bondade e aquilo que Ele tem para nós, não é? É fruto também da obediência. Bênção tem a ver com obediência, né? Lá, o Deuteronômio 28 fala assim, se vocês guardarem os meus mandamentos, estas bênçãos te alcançarão. Não é que você corre atrás dela. Elas vão te alcançar. Você vai ser feliz no campo, você vai ser feliz na cidade. Você vai ser feliz quando você entrar e você vai ser feliz quando você sair. Você vai ser feliz no seu cesto e na sua amassadeira, ou seja, quando você semeia e quando você colhe. Deus vai abençoar o fruto do teu ventre, as tuas gerações. Deus vai abençoar o teu gado, o teu negócio, o teu trabalho. Você fala, nossa, coisa tremenda. Pois é, promessa de Deus. E olha, de todo mundo que eu conheço, o cara que cumpre promessa é Deus. Esse cara cumpre. Vai por mim. Não é? Isso tudo facultado pela graça que nós recebemos, a gente entrou e Deus começa a fazer com que as bênçãos nos alcancem. Tem lutas? Tem lutas. Mas uma das bênçãos é termos a Cristo conosco na época das lutas. Isso é uma bênção. Por quê? Porque é só você inverter o sinal. Se você está na luta e você não tem a Cristo, pense o quão a pé você está. Você não tem a quem recorrer. Você vai fazer uma prece para quem? Não é? Então, a perseverança em obediência, ela abre essa avenida de bênçãos para nós. E você pode esperar porque elas virão. Porque é promessa. Não depende da gente. Então você vai ser abençoado lá no seu trabalho, quando você tiver precisar trocar de emprego, quando, né? A gente tem vários exemplos aqui, não é? São os filhinhos que vão casar, são as coisas que a gente vai pedindo. Às vezes demora, às vezes não demora. Por quê? Porque mais precioso do que Deus te dar alguma coisa é Ele formar o caráter de Cristo em você e em mim. Então, Ele aproveita e mata vários coelhos com uma cajadada só, né? Uma caixa d'água só. Ele vai fazendo isso. Ele mostra pra gente, a gente vai atrás, aquelas coisas nos atraem. E ele vai falando, opa, que a Sidoquinha orou. A gente vai ficando cada vez mais parecido com ele. E para ficar parecido, a gente às vezes tem que passar por umas lutas. Porque senão a gente, né? Nosso coraçãozinho é bem durinho, né? Vamos comentar aqui, né? Então, alguém disse, olha só, que existe diferença entre graça e misericórdia. Já falei aqui no grupo, a misericórdia é Deus não imputar em nós o castigo que merecíamos. A graça é Deus nos imputar o favor que nós não merecemos. Entendeu o jogo de palavras, né? Quer que eu repita? Uhum. A misericórdia é Deus não nos imputar o castigo que merecemos. Por quê? Por causa do pecado. Nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Isso é misericórdia. Misericórdia, Deus não nos imputa. E graça é Deus nos dar algo que nós não merecemos. Favor imerecido. Certo? Diz a palavra que as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. Ou seja, Deus, por isso que esse mundo ainda não apagou, gente. Do jeito que as pessoas escarnecem de Deus, zombam de Deus, fazem coisas abomináveis. Se eu, como disse o outro, eu já tinha cancelado, meu. Abrimos o outro. Meu, tem uma galáxia. Começa tudo de novo, zero. Aperta lá o botãozinho, reset, certo? E bora. Vai dizer que você não pensou em fazer isso alguma vez na vida, assim, tipo, meu, não dá. Só que a Bíblia diz que Deus faz com que o seu sol brilhe sobre maus e bons e a sua chuva caia sobre justos e injustos. Nesse exato momento, Deus está abençoando a humanidade, abençoando as pessoas, através da sua misericórdia. Isto aí é muito bom, por isso estamos aqui. Mas, isso é misericórdia. Mais do que isso, a graça nos introduz a bênçãos imerecidas. Então, mais do que o sol nascer de manhã, o que está bom demais, é a gente provar, por exemplo, que o sol brilhou na nossa horta ali, choveu na nossa horta, quando não está chovendo na horta dos outros. Ah, mas Deus é capaz de fazer isso? É assim.
Eu sou um exemplo disso. Certo? Fui abençoado no meu negócio na pandemia. Pega a história da pandemia, vê quanta gente quebrou. Aí Deus foi lá, escolheu, eu não sei, isso é bênção imerecida. Por quê? Porque essa bênção, mas podia estar para todos. Podia, mas só que eu sou o filhinho que escolhi servir a Deus através da graça. Então, para alguns, e não é porque Deus faz acepção de pessoas, porque isso está aberto a todos. Se todos vierem, Jesus vai abençoar todos. Mas tem uma galera que não quer. Então ele recebe o sol da manhã, a chuvinha, beleza, que tá ótimo. O ar que nós respiramos, tudo isso tá muito bom. Mas você quer dar um passo? Você quer ser alcançado pelas bênçãos de Deus? Bom, então nós vamos um passo para frente. E aí você, pela obediência e pela perseverança, você vai provando coisas que você fala, da onde surgiu isso, cara? Você não sabe o tanto que eu louvei a Deus. Por quê? Porque eu estava necessitado. Aí eu vi o amor de Deus expresso de uma maneira tão improvável. A bênção improvável tem um nome na Bíblia, chama-se favor, que é o terceiro ponto que a gente vai falar. Então, voltando ainda às bênçãos, né? As bênçãos de Deus podem estar escritas na Bíblia, a gente lê aquilo e fala, nossa, que coisa tremenda. Eu estou lendo o livro de Daniel, vou falar sobre o livro de Daniel desses dias para frente. Tremendo. Dá para tirar tantas lições, eu estou escrevendo. Pode ser os testemunhos que a gente ouve, né? Dos outros, dos irmãos, contando histórias legais do que aconteceu com ele. São as bênçãos que nós estamos vendo. Pode ser as coisas que acontecem conosco. E aí a gente vai louvar a Deus também, não é? Livramentos, providência, cuidado, cura, carinho. Às vezes Deus te dá um presente. Sabe um negócio que você gosta, que só você no seu coração sabe? Aí Deus vai lá e... Você fala, como é que Deus pode ser tão bondoso assim? Como é que Ele pode me dar exatamente isso que eu quero? Bênçãos imerecidas, sem medida. E elas retroalimentam a nossa fé. Porque, como eu disse, o propósito de Deus é que a gente cresça em fé, que a gente tenha o caráter de Cristo. Então, isso faz parte do tratamento. Agora, vamos falar um pouquinho do favor. Alguma dúvida sobre bênçãos? Vamos falar do favor. O favor é uma brincadeira, falar para o Sidoquinha, por favor. É um plus a mais. Certo? O favor, ele é algo a mais. É o sobrenatural manifestado. É o inesperado. O intangível de Deus. O fora da caixa. Deus faz coisas fora da caixa. Quando você vê Pedro andando sobre o mar junto com Jesus, você pensa o quê, cara? O que é isso aí? E foi um afago que Deus deu para Pedro, não foi? Por quê? Porque tem 12 lá. Aí Pedro falou, mestre, fala, se é o senhor mesmo, fala para eu ir aí encontrar com o senhor. Jesus fala, não, que isso é só para mim, que sou uma pessoa iluminada, vim do céu e aqui você, pecador. Pedro era tudo isso. Ele falou, vem. Por quê? Porque Jesus é bom. Nós temos que contar com a bondade de Deus. E lá foi Pedro. Às vezes basta pedir. Né? Às vezes basta pedir. Você vê, se Pedro não pedisse nada, nada aconteceria. Eu fico imaginando, se eu fosse Pedro, né? Aquela sensação de andar sobre as águas deve ter sido um negócio demais, cara. Quantas vezes vai acontecer isso com você? Então, esse tratamento especial, essa janelinha na condução da nossa vida, vocês entendem o que eu quero dizer? Esse é o favor. Então, um pouquinho a mais. A gente tem a graça que abre todo esse aspecto e a base para tudo. A gente tem as bênçãos que a gente recebe, que tem bênçãos naturais, mais ou menos, que tá para todo mundo, e algumas especiais que Deus tem para nós, e tem o favor. O favor é algo a mais. É Deus olhar para você como filho que Ele ama tanto, e você tá tão consagrado para Ele, que Deus vai abrir aquele espaço, Ele não vai permitir que isso aconteça, Ele vai fazer algo que não estava no seu script. Você já passou por aquela porta 50 vezes e nunca viu nada. É aquela porta que Deus abre. Ou você está todo voltado para aquela outra porta e você está indo de cabeça e Deus fecha a porta na sua casa na sua cara para que você não sofra o dano. Então, em favor de Deus. Em favor de Deus. É um carinho diferenciado. Vocês entendem o que eu quero dizer? É cirúrgico. Deus vai lá cirurgicamente.
Só você e Deus vão entender. Ou você e poucas pessoas. Aquele favor. É na sua família. Você está precisando de alguma coisa, um toque ali. Vai em oração, vai em oração. E o que eu quero dizer com esse estudo que eu estou fazendo, se você está na graça, ok. E se você está perseverando em obediência, seguindo o que Jesus fala, espere o melhor de Deus. Conte com o favor, conte com as bênçãos, porque elas virão. Não é? Diz o livro de Malaquias lá, outra vez diz aqui, por causa no final lá sobre o povo dele, vocês vão ver a diferença entre o justo e o injusto. Entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Existe uma diferença. Não é? João 1,12. Mas a tantos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filha de Deus? Você é filho de Deus? Que legal. Sabia que você tem ao seu lado, à sua disposição, para você recorrer e ir lá buscar algo sobrenatural para a sua vida? Vai dar frio na barriga? Vai. Se você não for lá abraçar, fazer, ou se você não for orar, se você não sair um pouco do seu dia a dia, você não vai provar, porque você não precisa, né? Agora, quando você vai para uma necessidade, furou o pneu, você está lá no centro da cidade, pense uma oração que vem assim, ó, né? Você fala, Deus me guarda aqui, me guarda aqui, me guarda aqui, porque você está desesperado, é ou não é? Você, ali é um homem de fé, uma mulher de fé. De noite, né? Uma vez, né, Stoca, lembra? Furou o pneu. Não, estourou o motor do meu carro lá na Marginal à noite, pertinho de uma favelona lá. Escuraço assim. Falei, meu, é aqui que eu fiquei. Então são coisas que você precisa de... Acontecem, vão acontecer coisas. Você está disposto a entregar a sua vida para que Jesus manifeste o seu favor? O favor é algo, sim, sobrenatural. Porém, situações vão acontecer para que você acesse esse favor. Agora, se o seu negócio é zona de conforto, você vai ter as suas bênçãos ali e tal. Então é questão de o quanto eu quero chegar, o quanto eu quero ir, não é? Então, semana passada, semana retrasada, eu preguei lá na igreja Família em Jesus sobre Lázaro, né? Para quem ouviu. E quando eu fui lá para o Piauí, me pediram para pregar lá. E eles falaram, o cara botou lá o anúncio, você que tem a sua vida travada, você vai destravar hoje à noite. O Salvador é uma peça. Eu falei, Quem que vai destravar? Ah, meu irmão, vai lá, o Espírito Santo vai fazer, isso aqui, então, beleza. E foi uma benção. A igreja estava lotada, quarta-feira à noite. A igreja tinha umas 300 pessoas na igreja. Nossa. Quarta-feira à noite. Então, e lá eu falei sobre o mesmo tema, só que eu dei aquela ajustada, né? Mas, história de Lázaro, falando um pouquinho da história de Lázaro. Lázaro, ele era amigo da família. Lázaro, Marta e Maria, 3 irmãozinhos, que se encontravam sempre com Jesus. Jesus amava Lázaro. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Só existe um texto na Bíblia, e é o menor versículo da Bíblia, que é Jesus chorou. Ele chorou por causa de Lázaro, por causa das pessoas, porque ele ia fazer um milagre que as pessoas não estavam entendendo. Elas não conseguiam entender que ele era a ressurreição e a vida. Então, ele queria acrescentar algo àquela família. Então, o que ele permitiu? Ele atrasou um pouco e Lázaro morreu. Quando Marta encontrou com ele, Marta falou para ele, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque Marta conhecia o Jesus que podia curar. Maria, quando encontrou com ele, a irmã, depois, logo em seguida, falou a mesma frase. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque era a maneira que eles enxergavam no quadradinho deles, dentro daquilo que seria a bênção. Qual é a bênção? Curar Lázaro. Qual era a graça que eles tinham vivido? Conhecer a Jesus, ter a Jesus como amigo, certo? Quantas pessoas Jesus foi à casa? Algumas, mas não muitas, certo? Ele viveu 3 anos aqui. Ele é muito amigo da família. Então a graça é essa. Perceberam a diferença entre graça? A bênção, a cura. Beleza. O que Jesus queria mostrar? Por favor. Eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe o que eu vou te ensinar? Algo que você nunca pensou. Eu tenho poder sobre a morte. Deu para entender? O intangível, o improvável, o inesperado.
No coração delas, elas queriam muito que Jesus estivesse lá para que o irmão tivesse morrido. Mas no fundo, elas queriam o irmão vivo. Certo? E Jesus falou, eu tenho outros caminhos. Olha só. Só porque eu sou criador de tudo que você pode imaginar, sou eu. Então, eu vou te ensinar um novo caminho aqui, não é? E o caminho de Jesus é muito maior, diz a Bíblia, do que pedimos ou pensamos, né? Porque, de repente, ele estava indo para Betânia para jantar na casa deles, dos três, e ele atrasou, Lázaro morreu, Lázaro ressuscitou. De repente, o jantar, que foi lá em João capítulo 12, foi com Lázaro, o defunto, meu. Lázaro tá sentadão na mesa, cara, tá ali. Já pensou que curioso? Diz que tinha uma multidão para ver Lázaro, não era nem mais para ver Jesus. E aí tinham os fariseus que já queriam matar Jesus, dizendo, não, nós temos que matar Lázaro também, cara, agora ferrou, tem dois agora. Porque todo mundo ia ver Lázaro. E muita gente creu em Jesus por causa de Lázaro. Ou seja, o favor de Deus leva à conversão. Ele também fala mais. Quando algo sobrenatural ocorre com você, você toca o coração de pessoas. Porque as pessoas pensam, como? Eu tenho um funcionário que acompanhou essa minha virada financeira aí que aconteceu, e ele estava lá. Ele sabia. Ele já tinha ele era meu funcionário, mas lá, naquele momento, gerente lá, e ele falou, não, eu tenho uma lista aqui para mandar embora. Imagina que nós estávamos entre mandar embora uma galera. Por quê? Porque os negócios não estavam andando. Então ele estava com a lista. Aí eu falei, numa reunião de board, eu falei, não, peraí. Se a gente vai querer uma virada aqui, não adianta mandar as pessoas embora, nós vamos trabalhar com quem? Então, suspende isso aí. Aí veio a notícia, ele estava com a lista. Ele conta até hoje, quando ele viu, porque tudo gente que ele conheceu, que ele contratou. E ele ia sentir muito. Aí até hoje falou, cidadão, ele me chama de cidadão, ô cidadão. Chegou aquela lista lá, falou, ufa. Mas não é isso que aconteceu. Isso aí foi uma bênção. Mas o que aconteceu é que a partir daquele momento a empresa voou. Voou do jeito que não tinha voado nos últimos 20 anos. Na pandemia. Explica. Como é que pode? O chinês devia estar usando o meu produto para Covid. Não é possível. Sei lá. Eu sei que bombou. Produtos que a gente vendia 50 toneladas, a gente vendeu 400. Exportação. Então o negócio chegou no final do ano, bateu todos os... Como? Quem faz isso, gente? Qual é a possibilidade disso acontecer? Pega aí o guru, tipo, top. Os caras da FGV, pega os caras bons mesmo, IBMEC, os caras que fazem, sabe? Que mede o teu negócio. Porque Jesus humilha as pessoas através dos pequeninos que confiam nele, entendeu? Isso é favor. É um negócio tremendo. Aí eu quero contar para vocês o meu finalzinho lá do Piauí. Fomos lá, visitamos esses bairros, essas coisas, o trabalho, o projeto, legal, maravilha. Lá no Piauí, quantas campanhas eu já fiz com vocês aqui de água, não é? Seco. Esse ano choveu muito lá. Aí chove dezembro e janeiro. Depois para. Sexta de manhã eu ia voltar. Beleza, tudo bem? 4 da manhã acordamos. Cabrum! Tempestade. Em abril? Ok. Aí voltamos. E a gente pegava o carro, parece para onde a gente apontava na estrada, tudo escuro. Só raios iluminando assim. E nós, estrada esburacada de monte. A gente indo bem devagarzinho por causa... Tudo bem, saímos cedo. Coisa... E tudo bem. Saímos orando e fomos orando pela estrada. É um casal que me recebe na casa deles. Muito querido, muito querido. A gente tem história juntos. Eles acreditaram e eu acreditei. Quando o sol nasceu, a chuva estava parando. Parecia um arco-íris, gente. Vocês não têm ideia. Vou mostrar a foto para vocês. Parecia que dava para pegar. Para pegar. E a gente viu o fim dele. Vocês já viram o fim do arco-íris? Nem o pote e o anão. Nem o pote nem o anão. Cara, tava ali. E parecia que quanto mais a gente ia para lá, ele chegava mais perto. E ficava mais brilhante. Eu tenho várias fotos aqui, vou mostrar para vocês. Sabe quando você sente que Deus está dizendo para você, querido? Tem luta, tem muita luta. Mas vocês estão no centro da minha vontade. Vocês estão fazendo o que eu quero. Vocês estão cuidando de quem eu gostaria de cuidar. Só que eu não estou nesse mundo. Você está aí. Cumpre o teu papel. E a aliança de Deus
Porque às vezes eu vejo sinais em passarinho, coisa, eu acho maravilhoso, borboleta, que seja. Mas o arco-íris é aliança. Esse aí não tem dúvida que isto é o sinal de Deus, a aliança que Deus fez com as pessoas lá no dilúvio. Ele fala, todas as vezes que vocês virem isso aqui, é a minha aliança que eu faço. Então isso foi, sabe a coroação de uma viagem? E nós louvamos tanto a Deus, choramos juntos ali, nos alegramos em Deus, falar, Senhor, como o Senhor pode ser tão bondoso para conosco? Ele se lembrar da gente e preparar isso aqui. Uma tempestade, gente, num lugar que não chove, que fica seco, de rachar taquara. E Deus prepara isso. Isso é o favor de Deus, que sinaliza para você, querido, continua. Vai nesse caminho, vai nessa tua força. Eu estou com você. E está aqui o meu sinal. Gente, eu quero dizer que, sim, foi muito forte para mim. Muito forte. Para nós, né? Nós que estávamos juntos ali. Então, eu queria muito compartilhar essa palavra com vocês. Porque aquilo que é improvável, uma tempestade no meio da seca, Deus faz, gente. Ele faz. Por amor a você e a mim. Ah, não é, Ulisses, é porque você... Zero, gente, zero. Nós somos iguais. Deus te ama quanto... Eu não tenho amor, mais, menos. Não, senhora. É igual. O amor é assim. Só que a gente tem que ter essa expectativa para com Deus. O que é essa expectativa? Chama-se fé. Essa expectativa chama-se fé. Exatamente essa fé. É a gente esperar de Deus. Só que, às vezes, Deus nos surpreende. É uma coisa tão inesperada, tão maravilhosa, que preenche o nosso coração. Sabe quando aquela forração, sabe aquele veludinho que precisa vir? Sabe aquele afago de Deus? Como se ele encostasse a nossa cabeça no peito dele? Então, Deus quer fazer isso com todos nós. Esse é o favor de Deus. Então, essa série que nós vamos começar, nós vamos falar bastante sobre graça, que eu já falei um pouco, porque para mim a graça é a base. Então a gente não pode perder de vista isso, certo? A nossa salvação é baseada na graça. Mas existem as bênçãos que são maravilhosas, tanto as mais simples quanto as top. Mas existe um que a mais aí, que é o favor de Deus. É aquele que Deus está preparando para você e para mim. Só Deus sabe. Você vai julgar como favor. Eu olhei aquilo, nós que estávamos ali falamos... Quem é esse Deus, meu? Não tinha ninguém na estrada. No meio do nada. São 5 horas de viagem até Barreiras. Nós estávamos no meio do sertão do Piauí. Quem estava acordado é as vaquinhas, as galinhas e nós. Naquela hora. Estava amanhecendo. Então, essa é para vocês, ó. Não é? E Lá... arco-íris também não é quando no entardecer, assim? Pois é! O Salvador falou isso. Falou, não, arco-íris tem de tarde, não tem de manhã. Tem de tarde, não tem de manhã. Cara, você vai entender. Eu vou mostrar as fotos daqui a pouco para vocês. Assim, dava para pegar. O negócio, as cores. E os dois, né? Porque é sempre dois, né? Aqueles arco-íris vem e vem. Deus estava com você. Então, sim. Agora, mereço o quê? E a sutileza dele que você sabe que é dele. É a assinatura dele. A assinatura dele. Isso não... Gente, quanto vale isso? Você ser lembrado pelo Deus Criador. Você ser uma criatura, um pozinho. E Deus olhar para você e falar, ó, tá aqui, filhinho, ó. Essa é para você. Ah, Jesus. E Deus fez isso com Lázaro. Ele preparou. Marta e Maria viram aquilo. E aí, o que Maria fez? Ela falou, eu preciso fazer algo. O que eu tenho? Como é que eu... Já sei. Ela pegou o que ela tinha de mais valor, que era um óleo essencial que ela tinha, jogou aos pés de Jesus e ela enxugava com os cabelos. E diz a Bíblia lá em João capítulo 12 que Judas, bruto, olhou e falou, nossa, que desperdício, né? Isso aí custa R$300, o que isso aí? Poderíamos dar aos pobres. Aí a Bíblia diz, está escrito lá, não sou eu que estou interpretando, está escrito assim, ele não fez isso porque ele tinha amor pelos pobres, mas porque ele era ladrão, estava escrito lá. Ele é ladrão, pode dizer, João capítulo 12. Você foi ver? Ele era ladrão. E ele pegava o dinheiro que era jogado dentro da bolsa. Ele era o cara, o tesoureiro dos 12 discípulos. Ele metia a mão no dinheiro de Jesus.
Pode um negócio desse? Meu Deus. Foi aí que começou, Edu. Só isso. Foi aí que começou o negócio, cara. É a cara de pau, a corrupção começou aí. Então a linhagem. Então Judas, não é Brasília, que ele foi o beijinho só foi a consequência, ele já era safado antes. E Jesus sabia. Então, Judas fala isso, puxa, poderia dar esse dinheiro aos pobres. Jesus falou, olha, pobres vocês vão ter sempre, mas a minha pessoa, de vez em quando. Então ela fez isso, me preparando para daqui a 6 dias, porque 6 dias depois, o mesmo Judas ia dar um beijo no rosto dele, e Jesus lá naquele jantar que ele teve, e aí ia começar os últimos dias de Cristo. 6 dias depois desse jantar com Lázaro. Fez 6 dias só. 6 dias. Seguramente. O último jantar dele com amigos foi na casa de Marta e Quando ele Maria. ressuscita, Deus, cara, tá na hora de a gente pagar o cara, né? Já tá demais, né? Ressuscitou um morto. Tem que pagar todo mundo agora. Então, gente, o Lázaro, ele pode ser um negócio que você tem, um sonho que está aí entulhado. Pode ser. Lá, porque Lázaro, quando Jesus falou, retira a pedra, Marta, que é aquela mesmo que, né, toda preocupada, falou, Jesus, faz 4 dias, cheira mal. Assim como dizendo, Jesus, você não sabe, cara. Deixa eu te ajudar aqui. Né? E Jesus falou, tira a pedra. E clamou, Lázaro, sai, né? Então, isto pode ser um diagnóstico ruim, uma enfermidade, alguma coisa que está lá. E Jesus pode mostrar um caminho novo para você, um favor, de algo que você não espera. Talvez você esteja como as duas lá dizendo, se você estivesse aqui, eu entendo, ó, show de bola, já entendi tudo, você tem poder para curar. E Jesus quer mostrar que Ele é a ressurreição, que Ele faz algo novo, que Ele pode, sabe aquilo que você nunca conseguiu, que está lá entulhado na sua vida e que você fala, cara, desisto. Eu quero dizer que pouco tempo atrás, eu estava com um relacionamento complicado com uma pessoa muito querida minha, mas que é complicado. E eu não estava acreditando mais que ia dar. E eu fiz essa oração, porque como eu disse, a oração com Jesus, a que vale é a sincera. Eu falei, Jesus, sinceramente, eu não acredito. Eu sei que o Senhor faz milagre, o Senhor já fez tanta coisa na minha vida, mas esse aqui eu não vejo prosperidade, eu não vejo, não anda, cara. São anos. Aí outro dia eu estava orando, sabe quando o Espírito Santo bate assim e fala, então, lembra daquele assuntinho lá? Caramba, melhorou, resolveu. Sabe aquela vergonha que você fica de ter falado para Jesus que ele não teria poder para... Aquela vergonha, cara. Então, Jesus tudo pode. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele falou isso. Mateus capítulo 28. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, se você, meu querido que está aqui, você que está me ouvindo, se você fizer o teste com Jesus e falar, Senhor, estou entendendo esse negócio, eu quero aprender mais dessa mecânica de abrir meu coração para essa graça, de estar aberto às bênçãos e reconhecer as bênçãos em tudo que acontece, mas sabendo que Deus tem algo a mais para mim e até aquilo que eu não faço, assim, não tem saída. É Lázaro, morreu, tá cheirando mal, 4 dias, ninguém, a pedra tá lá, ainda colocaram uma pedra, cara, como é que faz? Não vai dar certo, não vai sair. Se você quiser e você crer, como Jesus falou para Marta, Marta, se tu creres, você verá a glória de Deus. Hoje, agora, você vai ver, vai acontecer. Então você entende a fé que Jesus quer? É uma fé dinâmica. Só essa fé monótona do dia a dia. Não, o que Jesus fala? É pra gente falar, bom, peraí, cara, quer dizer que todo aquele entulho que o mundo colocou na minha vida nos últimos 30 anos, e que eu tenho, assim, certeza que não vai dar certo, em Cristo dá certo. Ele muda. Ele faz. Ele é criador. Então, e para terminar, às vezes, Lázaros não ressuscitam. Eu não estou dizendo que tudo que você vai pedir vai acontecer. Estou dizendo para você dar esse voto para Deus. Porque na semana que vem, se Deus quiser, eu vou mandar para vocês gravadinho, porque eu estarei viajando.
Nós vamos falar desse favor em tempo de luta. Quando as coisas ocorrem de maneira diferente do que nós planejamos. Porque é um pouco mais complicado do que isso, tá certo, a vida? Mas o importante é que você parta para cima do problema entendendo que você tem um Deus que tudo pode. E aí você está desarmando as travas todas. Nós estávamos falando, né? Pessoa que está lá numa situação de cadeia, né? Falando de Cracolândia, a pessoa ela vai se embrulhando numa cadeia de miséria, de destruição. Precisa de alguém de fora, muitas vezes, chegar lá e orar com a pessoa, desarmar aquilo, precisa, porque sozinha ela não consegue. Sidoca conhece um caso de uma pessoa, que já contei essa história aqui, que a pessoa era muito oprimida pelo maligno mesmo, muito oprimida. E a irmã dela sabia disso. E a irmã dela pediu para nós visitarmos. E nós fomos visitar. Eu fui, a Sidoca não foi, fui eu com um rapaz. E a pessoa, ela era tão oprimida que ela passava tipo uma semana acordada, uma semana dormindo. Ela sonhava que o diabo tinha batido nela e ela acordava marcada. Tá entendendo o grau aí? Ela tinha feições já destruídas. 3 filhinhas, manicure. Pensa uma pessoa pária da sociedade. Ninguém dava nada. Viúva. E Deus me deu um amor por aquela pessoa. Eu não sei explicar. E a Sidoca me ajudou muito nisso. E nós começamos a atender. Toda semana, toda quarta-feira eu ia à casa dela. Toda quarta-feira. Ensinando aquela mulher a orar. Porque a primeira vez que eu fui, ela botou uma toalha de banho na cabeça dela. E ela falou... Ela ficava fingindo que estava dormindo. E eu orando. Aí uma hora ela parava e virava. Não vai parar não? Não vai cansar? Não era ela. Aí, só que na outra semana, quando eu cheguei lá para conversar com ela, ela falou, lembra que você falou para mim, para eu orar quando eu estivesse sonhando? Então eu fiz isso. Lá no meu sonho, eu lembrei daquelas palavras e comecei a clamar o nome de Jesus para eu poder ser liberta. Então eu vi que aquela mulher, ela não era patsa da cabeça, ela tinha entendimento. O que faltava é alguém dar gatilhos para ela poder ir desarmando aquela armadilha que ela se colocou na vida. Bom, resumindo a história. Essa mulher resolveu se batizar. Na Sidoca. E nós lá, ela vem. Aí, não veio. O que aconteceu? O inimigo me pegou essa semana. Aí toca ir lá de novo e trabalhar. Um dia ela foi. Chegou lá, no meio ali da igreja. Ela saiu correndo, gritando. Aí nós fomos atrás, levamos para uma salinha, oramos com ela. Ia falando sempre para ela, Lúcia, reage, Lúcia, reage. Olha, Jesus é com você, Jesus te ama. E ela ali, esperando no favor de Deus, em algo sobrenatural. Explique isso aí, gente. Como é que você explica isso? E aí um dia eu chego num domingo de manhã, porque o batismo era à noite, mas eu chego num domingo de manhã, sabe aquele dia que você está moído, acabado, que você fala, bom, hoje é o seguinte, eu não vou falar nada, porque eu tô mal. Porque a gente fica mal. Muito mal. E eu cheguei lá assim, tipo arrastando. Quem tava na porta me esperando lá? Falei, nossa, assim, tipo, hoje não, meu filho, hoje não. E ela falou, então, irmão, hoje à noite eu venho, você me batiza? Hoje vai dar certo. Eu falei, eu batizo, moça, batizo. Assim, eu falei, sei lá de onde eu vou tirar força para fazer isso. E ela foi à noite. E eu me lembro que eu desci aquelas águas com ela. E foi uma das experiências mais marcantes. Porque fazia o quê, Sidoca? Pelo menos 1 ano que a gente estava indo lá. Até mais. E de repente eu desci, aquela mulher entrou naquelas águas e Lázaro ressuscitou, gente. Aquela mulher, ela virou outra pessoa. As feições dela. Ela cantava, o louvor dela era a coisa mais linda, ela cantava. Ela era meio maluquinha, mas assim, uma bênção. Ela tinha uma voz bonita. Ela tinha uma voz bonita, mas assim, do jeitinho dela, e o jeitinho dela é a coisa mais linda do mundo, porque era sincero, ela não tinha quadrados, ela não foi formatada. Um doce, uma senhorinha desse tamaninho.
com as 3 filhinhas. Já era senhora? Senhora, 3 Ela filhas. era acabada, na verdade ela era nova. É. Bem acabadinha. Ela Ela devia... tinha 3 filhas pequenas, ela sofreu muito essa mulher. ela era muito, tadinha. Nunca mais vocês viram. Ela era mais nova que eu na época. Nunca mais nós vimos, mas nós sabemos que ela está bem, né? Porque a irmã dela, que é aquela que ele pediu pra gente, ela dá notícias. Nós devemos fazer uns 25 anos, isso faz um mês. Mas, gente, sabe o que é Lázaro ressuscitar? Sabe o que é o favor de Deus, além da compreensão? Um negócio que... Agora eu tive que sair da minha zoninha de conforto. Sei lá, eu não posso explicar, não é mérito meu. Jesus colocou amor no coração para aquela pessoa. Não sei, toda quarta-feira. Toda quarta eu O ia. propósito de vida dele virou salvar a Lúcia. Salvando-os. Então a gente ia. Que coisa linda. Mas veja só, quanto vale uma pessoa? Jesus falou que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma. Então, se ela está bem hoje, ela pôde sair daquela situação de cativeiro. Aquela mulher era cativa. O quanto eu tenho que me alegrar nisso. E o quanto Jesus se alegrou. Entendeu? Então, eu louvo a Deus por isso, por essas experiências, que elas custam um pouco. Mas quando o favor de Deus se manifesta, isso vai marcar a tua alma para a eternidade. Vai fortalecer a sua fé para a eternidade. Fora as bênçãos que você recebe, porque Deus é Deus. E não é um negócio estanque, assim, do tipo, aqui você está bem, mas aqui, ó, aqui é só paulada. Então aqui, Deus é o pacote. Deus nos ama. Então, queridos, eu queria a palavra é convidá-los a conhecer mais sobre a graça, mais sobre as bênçãos de Deus e mais sobre o favor de Deus, que está à disposição de todos nós, certo? Então, vamos orar agora? Pode ser? Posso orar para vocês? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor se lembrou dos Lázaros, o Senhor se lembrou da Marta, o Senhor se lembrou da Maria. A Marta corria, era ansiosa, mas o Senhor amava a Marta. Maria era mais dada, ficava aos teus pés. O Senhor amava a Maria. E o Senhor chorou quando Lázaro estava ali, Senhor, naquela sepultura. Obrigado porque o Senhor tem uma porção do teu amor para cada um de nós. Não importa como nós sejamos, mais alegres, mais tristes, mais abertos, mais recatados. O Senhor nos ama e ama a todos nós. E o teu amor não é um amor tipo nosso, que hoje tem e amanhã não tem. O teu amor, Senhor, é algo incompreensível, Senhor. O fato de nós estarmos aqui hoje faz parte desse amor maravilhoso que o Senhor mostrou para conosco. Então eu quero te pedir por todos os que estão participando, Senhor, deste momento, que o Senhor abençoe a cada um, suas famílias, seus queridos, seus filhos, seus pais. Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor Jesus, a obra das suas mãos, Senhor. O projeto de vida, Senhor, os Lázaros que estão enterrados, que, Senhor, a tua graça permeie tudo, porque sem ela nada podemos, Senhor. A tua palavra diz que a tua graça é melhor do que a vida, ela é superior à vida, à própria vida, porque a tua graça nos abre a vida eterna, Senhor. Mas, Senhor, nós estamos abertos às tuas bênçãos a cada dia, Senhor. Senhor, recebermos, Senhor, os teus presentes, Senhor, tão valiosos, e que a tua palavra se cumpra, que a gente não se esqueça de nenhum dos teus benefícios para conosco. Mas também estamos abertos ao teu favor, Senhor, algo que não está no nosso espaço amostral de entendimento, Senhor. Que o Senhor nos leve, Senhor, a essa esfera, Senhor, de vivermos no sobrenatural do Senhor, vivermos, Senhor, o inesperado, Senhor. Contarmos, Senhor, com o teu amor, que, Senhor, é muito maior do que o nosso, Senhor. Se o Senhor nos manda caminharmos mais uma milha, Senhor, darmos a nossa capa ao que nos pediram as vestes, Senhor, quanto mais o Senhor faz isso. Então, Senhor, o Senhor que é poderoso para nos dar muito além do que pedimos ou pensamos, abre o nosso entendimento, Senhor, desperta a nossa fé e que possamos viver esses dias, Senhor Jesus, daqui para frente, Senhor, na expectativa do teu favor, das tuas bênçãos e honrando a tua graça, Senhor, em obediência à tua palavra, Senhor. Que a gente possa orar um pouquinho mais, que a gente possa nos dar um pouquinho mais, que a gente possa ler um pouquinho mais a tua palavra. Senhor, o Senhor, para cada passo que a gente dá, o Senhor dá 1000 em nossa direção, porque o Senhor nos amou primeiro.
Atrai-nos, Senhor, com cordas de amor, como diz a tua palavra. Nos atrai para próximo de ti, para que a gente entenda essa realidade espiritual e que ela possa, Senhor, estar impregnada nas nossas vidas, porque o Senhor conta conosco nesses dias tão terríveis que estamos vivendo, Senhor. Oh, Pai, muito, muito obrigado por todos que participaram deste momento aqui e que o Senhor recompense a cada um com a tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.